Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso passo a passo de crochê vou fazer este modelo de bico. Ele é muito fácil de fazer e você pode utilizar em peças do dia a dia como toalhas, ainda para arremate de tapetes, cortinas e onde mais você desejar. Ele é muito fácil de fazer e pode ser utilizado para muitas finalidades. Para fazer esta amostra, utilizei uma linha Contex 295 e uma agulha 1,5 mm. Para começar, pegue a linha que vem do novelo e amarre na barra do tecido. Depois puxe e prenda desta forma. Faça então 3 correntinhas. Meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Novamente 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Assim você deverá fazer por toda a extensão do seu trabalho, sempre com 3 correntinhas de espaçamento. E depois prendendo ao tecido com ponto baixo alongado. Veja então como o nosso caseado está ficando pronto. Aqui tenho todo ele feito, então vou finalizar e cortar. Caso você faça a volta, não é necessário cortar. É importante que você faça este caseado sempre com múltiplos de 10. Cada motivo irá ocupar 10 espaços. Então conte 10, 20, 30, 40 e faça por quanto for necessário. Sempre lembrando que são múltiplos de 10 necessários para que este modelo dê certo no seu tecido. Para continuar, pegue a linha que vem do novelo e faça um nó. Agora pegue o caseado que você já fez. Conte 4 espaços. 1, 2, 3, 4. E neste ponto baixo alongado, sobre ele, pegue e faça um ponto baixo. Agora faça 8 correntinhas. Pule 2 espaços do caseado, 1, 2 e aqui neste ponto baixo alongado, sobre ele faça um ponto baixo, prendendo e formando esta alça. Agora veja que temos 4 espaços deste lado direito. Faça 3 correntinhas. Sobre o próximo ponto baixo alongado, prenda com um ponto baixo. Vire o trabalho, dê a laçada e vamos começar a trabalhar dentro desta alça que se formou. Faça então pontos altos. Siga fazendo pontos altos sem espaçamento entre eles até totalizar 18 pontos altos. Estas primeiras correntinhas que fizemos e prendemos sobre o ponto baixo alongado, consideramos também como um ponto alto. Então veja, comece contando aqui e faça 18 pontos altos. Aqui onde estou mostrando, este aqui não conta, pois é do caseado. Começa neste outro. Veja, aqui já tenho 18 pontos altos feitos. Agora, sobre o ponto baixo alongado próximo, prenda com ponto baixo. Faça mais 3 correntinhas, prenda com ponto baixo sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Vire o trabalho novamente e faça 2 correntinhas. Dê a laçada, pule um ponto alto destes que você fez na alça e sobre o próximo faça um ponto alto, assim formando um pequeno quadrinho. Agora faça 2 correntinhas, pule um ponto alto e sobre o próximo prenda com um ponto alto. Assim você irá fazer quadrinho por toda esta carreira aqui, sempre fazendo 2 correntinhas, pulando um ponto alto da carreira anterior e sobre o próximo fazendo um ponto alto, como estou fazendo aqui. Assim você deverá fazer até totalizar então 9 quadrinhos. Veja. Aqui já tenho 5, vou fazer até completar os 9.
Aqui fiz as duas últimas correntinhas e vou pegar aqui no primeiro ponto alto da carreira anterior e fazer o último ponto alto, formando assim os 9 quadrinhos. Prenda com ponto baixo sobre o próximo ponto baixo alongado. E essa carreira está pronta. Veja como ficou. Não esqueça de conferir a quantidade de quadrinhos que você tem. Faça 3 correntinhas, prenda com ponto baixo sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Vire o trabalho novamente, note que estamos do lado de trás. Neste primeiro quadrinho aqui, trabalhe 3 pontos altos. Faça agora 3 correntinhas. Neste mesmo quadrinho que você fez os pontos altos, faça mais 3 pontos altos. Assim formaremos um leque. Agora dê uma laçada, pule um quadrinho e no próximo faça 3 pontos altos. Três correntinhas e novamente 3 pontos altos ainda neste mesmo quadrinho. Assim o próximo leque já está formado. Essa carreira é bem simples de fazer e já vai deixando o nosso modelo bem bonito. Pule sempre um quadrinho e no próximo trabalhe o leque. Faça 3 pontos altos, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos. Dê a laçada, pule um quadrinho e repita o leque no próximo quadrinho. Veja, aqui já tenho 3 destes leques. Sempre faz no quadrinho, pula o próximo e faz o leque novamente no próximo quadrinho. Sempre 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Para finalizar, faça o último ponto alto sobre aquelas correntinhas que você fez da carreira passada. Faça sobre ele mais um ponto alto. Assim a carreira está concluída. Agora prenda com ponto baixo sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido, com ponto baixo. Faça 3 correntinhas, pegue no início do trabalho onde você prendeu a linha, faça um ponto baixo. Vamos fazer agora a última carreira do nosso bico. Dê a laçada, vire o trabalho e dentro do primeiro leque trabalhe no espaço das correntinhas 4 pontos altos. Faça agora 3 correntinhas. Pegue nos fios do último ponto alto que fez e faça um ponto baixo. Desta forma vai formar o ponto picô. Dê a laçada e ainda dentro deste mesmo espaço das correntinhas faça mais 4 pontos altos. Assim o primeiro leque já estará finalizado e o nosso modelo também. Veja! Faça uma correntinha, prenda com ponto baixo entre os leques da carreira anterior. Faça uma correntinha, dê a laçada dentro do espaço das correntinhas do próximo leque, trabalhe novamente 4 pontos altos. Três correntinhas, pegue nos fios do último ponto alto que fez, faça um ponto baixo. Trabalhe mais 4 pontos altos, assim o leque estará finalizado. Faça uma correntinha entre os leques da carreira anterior, prenda com ponto baixo. Uma correntinha no espaço do leque da carreira anterior, faça 4 pontos altos e assim prossiga fazendo os leques dentro dos leques da carreira anterior, até finalizar o bico. Note como o modelo já está ficando pronto. Faça o leque, depois uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e novamente o leque, sempre com o detalhe do ponto picô.
Para finalizar, dê a laçada e faça o último ponto alto preso às correntinhas deste ponto que você fez da carreira anterior. Depois, sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido, faça um ponto baixo. Uma correntinha extra e pode cortar a linha. O modelo do primeiro bico está pronto. Agora vou te mostrar como fazer o próximo. Veja, conta 4 espaços. Sobre este ponto baixo alongado aqui, você irá reiniciar. Como você fez o bico anterior, pegue a linha e dê um nó. Agora conte então 4 espaços e neste ponto baixo alongado preso à barra do tecido, prenda a linha. Faça novamente 8 correntinhas, como você fez no bico anterior. Pule 2 espaços do caseado. Sobre este ponto baixo alongado, prenda com ponto baixo. Assim, aquela alça inicial que fizemos anteriormente já estará formada. Faça 3 correntinhas no próximo ponto baixo alongado, prenda com ponto baixo. Vire o trabalho e comece a trabalhar os pontos altos dentro desta alça que se formou. Lembre-se que é um total de 18 pontos altos, sendo que já contamos as correntinhas que subimos esta carreira aqui como o primeiro ponto alto, que estou mostrando aqui. Comece a contar nesta. Já estamos fazendo esta carreira central, veja. Se você sentir dificuldade, volte o vídeo e veja como o primeiro bico foi feito, todos os outros são iguais. Sempre iniciamos por esta alça central. Quando você chegar na última carreira, aquela que faz o ponto picô, que finaliza, você deve emendar este bico aqui, que é o primeiro do lado direito. Então você trabalha 4 pontos altos, faz uma correntinha, tira a linha da agulha, pega neste primeiro leque do bico anterior, introduza a agulha e puxe a laçada que você estava trabalhando. Prenda. Faça uma correntinha e volte completando o leque do bico que você está fazendo. Complete com 4 pontos altos. Esta emenda faz com que seu trabalho fique melhor acabado. Agora faça uma correntinha, pegue entre os leques da carreira anterior, faça um ponto baixo. Uma correntinha e prossegue fazendo os leques normalmente como você fez do bico anterior. Só lembre que no próximo bico você deverá fazer esta pequena emenda no primeiro leque que fica do lado direito. Para finalizar então, faça o último ponto alto, depois um ponto baixo preso onde você iniciou o trabalho, uma correntinha extra e pode cortar o fio. Nosso modelo de hoje já está finalizado. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por nos ter assistido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima!